Quem não chora não mama? Toca da coruja no ar. No programa de hoje falaremos sobre o dilema entre a mamadeira e o peito. E aí, meninas, como foi o aleitamento materno, esse processo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo tão penoso para nós mães? Fala, Lê. Gente, pra mim foi pânico, terror e pânico 2 a missão. Simplesmente porque eu não tinha leite. Então, tipo assim, Mas assim, Então não houve dilema, isso foi um ponto positivo. Pra mim era só uma opção, era a mamadeira ou a mamadeira. Mas como que você se convenceu? Meu Deus, realmente? Porque as pessoas falam assim, você tem leite sim, você acha que não tem. No primeiro filho, quando eu tive que retornar com meu filho já entrando numa, como é que é o nome daquilo? Hipoglicemia, porque não tinha comido, coitado do menino. Aí eu falei, realmente eu não tenho leite, vocês estão vendo agora? Pelo amor de Deus, dá comida pra essa criança. Mas você aceitou bem isso, Ale? Porque claro que não. Não é fácil, a gente... E até hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, você não amamentou? Aí você não. Nossa, drama. Nossa, deve ter sido difícil pra você, né? E parece que culpada, aquela coisa assim. Não, e as pessoas falam assim, mas você não tentou o banco de leite? Você não tentou relactação? Isso. Mas você não insistiu? Comeu milho, canjica? Bebeu muita água? Você ficou estressada? Você teve um trauma? Foi isso, gente, né? humilha canjica. O seu bico era invertido? A cerveja preta. Tarsila, eu voltei no passado, tô vivendo tudo de novo. Mas você tem certeza que você sabe todas pegar o seu essas- filho direito? Você tava posicionando? Pois Você tentou dar agachada na mamá? Porque as pessoas acham... Não, você já viu aquela que a pessoa tem que deitar? Não, Tarsila, mas você... Não, o que eu tô te falando Não, o que eu tô falando é porque eu acho as pessoas não sabem o que você está vivendo na sua casa, na sua família. Não tem um pingo de e respeito acham também. que tem que sugerir várias coisas, mesmo que você não tenha perguntado. Gente, vou te falar uma coisa, não Você tem vaca deu que uma- não tem leite. Por que a mulher não pode não ter leite? Tem Qual vaca é? que não tem leite? Tem. Não, Ale, não tem vaca que não tem leite. Tem, gente. Eu juro pra vocês que tem. Eu vou botar o nome da raça e tudo pra vocês. A vaca que não dá leite. E o bebezinho dela toma Não, o quê? como é que Leite, faz? ela Não. amamenta com Gente, leite mas em é o lata de seguinte, bezerro. então assim, tem que ser mãe, você tem que ter leite. Senão você não é mamífero. É tipo isso? Eu tive uma situação parecida. Então eu tô em crise agora. Eu acabei de perder o gênero já. Não, A espécie, não. eu já não sou mais dessa espécie. Então, eu tive assim, uma experiência muito positiva com a amamentação. Eu sempre tive leite e tal. Eu tive um problema na mama decorrente de um problema de um silicone que eu tive, que abriu um abscesso, com o Samuel, amamentava ele. Aí o médico falou assim, ó, você amamenta seu filho até onde você achar que deve. Depois você vem aqui, a gente opera e tal, e você depois põe o silicone e tal. Só que o que eu fiz? Engravidei de novo, então não tinha como operar. E quando eu tive a Lívia, o problema ficou maior ainda, o abscesso abriu mais. E aí a mastologista falou assim, eu fui, dei o colostro durante 3 semanas. E aí a médica, eu fui na médica, ela falou assim, você para de amamentar agora, que você vai operar sexta-feira, porque é o tempo de secar o leite. E aquilo me enlouqueceu, porque eu falei, como a minha filha vai sobreviver sem eu amamentar? Então, foi sem eu dar leite do meu peito, né? Então, aquilo pra mim pra mim não existia vida sem o leite materno pra criança, entendeu? E as pessoas têm que entender que existe. Tem mãe que às vezes não pode dar o leite, não tem menina, não. tempo E o bom é o pra seguinte, dar. agora, bom, meu mais velho tá com 11, é um galalau, né? Calça 39, imagina o tamanho dele. E não mamou, e eu falo aí, tá vendo, ó? Não morreu, não morreu, gente, ó, o leite, ainda bem que o leite hoje tá melhorzinho, você tem formas de... Mas a gente tem de que preconizar compensar. sempre o aleitamento, que é uma coisa que o Ministério da Saúde, a OMS, todo mundo fala muito, isso é muito falado, né? A gente tem que levar isso em consideração, até porque o programa é educativo nesse sentido, né, Lê? Eu acho que assim, Claro, mas é eu uma acho que o crise lance não é que amamentar? pode. É uma Esse crise. é o ponto. A gente tá vivendo Mas não hoje, se talvez, compara. uma coisa inversa, sabe? Que não é a coisa da educação, do positivo, assim como o parto que a gente já falou aqui no programa, sobre a vantagem de você ter um parto normal.
Mas, gente, quem não consegue ter, também não pode ser abolido da sociedade por conta disso. Mas você sentiu o que a gente total. E você sentiu a sociedade contra você nesse sentido? Contra, porque questiona ao mesmo tempo que é uma escolha. Ah, você não quis dar o leite. Você não fez todo o possível para dar seu peito. Porque hoje tem muitas mães que escolhem isso, deliberadamente. E eu acho que é para elas que a gente tem que falar, ó, não faça isso. Porque é uma fase importante para você como mãe e para o seu filho. O vínculo com a criança é todo no aleitamento. Mas o que eu acho não é tudo, esse é o ponto, entendeu? Porque eu não tive esse vínculo, então eu perdi o vínculo. Mas assim, quando você tá com ele ali, aquele olhinho dele direto nos seus olhos... Você faz isso com uma madeira, Andréia. Ai, gente, eu discordo. Olho no olho. Deixa eu te falar, eu acho tive as duas situações. Você tem o leite saindo, ele sugando. Lógico, eu não tô sendo contra quem não faz isso. Respeito a opinião, profundamente, respeito a opinião de todo mundo, quem não quer fazer deliberadamente ou quem não pôde, mas acredito que o vínculo gerado entre mãe e bebê no aleitamento é muito forte. Isso é durante a fase de recém-nascido até 1, 2 anos, assim, porque lá, quando o bebê mamar no peito. Isso não tem quem tire. A mamadeira vai dar o vínculo? Não, porque senão a avó pode ter um vínculo, o pai tem um vínculo dando mamadeira. Ele não cria esse vínculo, porque é uma coisa externa. Entendeu? A mamadeira é uma coisa externa. Não, porque não é o pai, não é a avó que tá ali o dia todo, não é o seu cheiro, não é sua voz, não é seu cuidado, não é seu carinho. Existe um vínculo, é isso que eu tô defendendo. Existe o vínculo. E esse vínculo vem através do aleitamento. É isso que eu tô defendendo. Eu discordo de verdade, assim, porque, de fato, o vínculo com o aleitamento materno, sim, eu até imagino que ele venha mais fácil com o aleitamento, porque de fato é uma coisa assim muito intensa. A cada 3 horas você está ali amamentando, é muito prático, você não tem que ficar andando com mamadeira, ferver mamadeira, bota leite em pó. Não, é super prático, você põe o peito para fora, põe a menina para mamar, já sai quentinho, docinho, do jeitinho maravilhoso, realmente. Agora, o aleitamento com a mamadeira, né, é uma coisa que com o tempo você vai construindo a relação com o seu filho e ele vai percebendo, entendeu? E lógico que como é que fala assim, os ganhos neurológicos, a sucção, né, o próprio movimento, milhões de pesquisas mostram que a criança que mama, a arcada dentária, respiração, defesa imunológica é muito maior. Ninguém questiona que a vantagem do aleitamento materno é infinitamente superior. O que eu estou afirmando aqui é que existem formas de você construir o vínculo que não passe necessariamente pelo aleitamento e que talvez esse vínculo seja até mais forte. Porque se você está amamentando de qualquer jeito, pensando, né, lá no celular, mamando, é uma coisa. Agora, se a mãe está ali dando uma mamadeira e está construindo uma história e está, sabe, isso pode ser formado. É com uma ligação do pai com o filho. O que eu tô chamando a atenção não é claro que não é colocar o leite artificial na frente do leite materno, não é colocar a mamadeira na frente do contato mãe e filho do peito. O que eu chamo a atenção é para as pessoas saberem que não é o fim do mundo você, de repente, ter que dar o leite artificial para o seu filho na mamadeira. Que você não vai ser uma mãe pior por isso se você não puder fazer isso. Que tem várias situações da vida que faz a gente não ter o parto ideal como a gente gostaria de ter, o parto, de repente, normal. E o cesariano você também não deixa de ser tão mãe quanto. São maneiras diferentes de alimentar seu filho e de você dar carinho para ele. É só isso. Os benefícios do leite materno tem que ser exposto, tem que ser batido. E eu acho que a mãe tem que ser a primeira opção da mãe. Mas que uma mãe que tenha que optar pela outra situação não precise se desgastar tanto e justificar para o mundo o tempo inteiro por que o seu filho toma uma mamadeira. É só isso. Eu acho assim, muita coisa não é que opta, né? Não é uma escolha. Porque quando você tem a escolha, aí tem que ser uma escolha muito consciente. De dizer, eu estou abrindo mão. Gente, né? Tem muita gente, mas essas pessoas, então, elas têm que saber. O peito flácido, poxa, eu estou abrindo mão de toda a nutrição melhor, de todas as consequências que eu vou criar para o meu filho, simplesmente porque eu não quero. Então, e essa escolha, exatamente, essa é uma escolha que é condenável, na minha opinião.
Eu acho condenável. Porque eu acho que a partir do momento que você tá gerando um filho, que você tá tendo um filho, você já tá abrindo mão de uma série de coisas suas. Por exemplo, é absurdo uma mãe, ou seja, levar um filho com fome. Pra mim, parece absurdo uma mãe levar um filho com fome pro hospital hipoglicêmico, resistindo até o último momento, tentando o peito. Ou seja, você chegou ao limite. Não, eu nem sabia, criatura. Eu achava na coisa da avó, da tia, da sogra, da coisa. Não, dá o peito, ele não mamou. Eu falei, cara, mas é que não tá saindo, não tem nada pra sair. Mas você sentia isso, não? Bom, eu não sei como era ter, né? Então a diferença. Saía ou não? Muito Mas ele arrotava? Mas aí eu só sei que o neném continuava lá, Mas ele não arrotava, ele ficava de caladinho e barriguinha assim, cheia. quieto. E eu, tá estranho esse negócio, porque não era pra ser desse jeito. Mas ele não deu reação nenhuma pra você? Não. Que ele tava com fome? Ele não chorou? Não. Muito pelo Porque era contrário, tava recém-nascido. tão tranquilo. Eu falei, nossa, esse menino não chora, não faz nada, tá só dormindo. Tá quase desmaiando. Né? E isso foi o quê? 4 horas na minha casa. Então imagina eu, recém-operada, Na verdade ele já tava tinha no hospital, saído assim, do já. hospital, cheguei em casa, 4 horas depois eu voltei pro hospital. E aí ele ficou internado, porque aí eu não saio dali enquanto não tiver tudo 100%. Então assim, o fato é que nada dá pra gente prescrever e dizer, ah, isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Mesmo no aleitamento materno, mesmo sabendo de todas essas consequências do não aleitamento. A gente tem sempre que dosar a situação ali. E nem tudo é como o primeiro, como o segundo, como o terceiro. Porque nos meus gêmeos, e eram gêmeos, né? Quer dizer, eu fiz muito esforço para pelo menos dar o colostro. Colostro eu tinha, mas não era suficiente para isso. Eu fiquei dando colostro por um mês e meio, e dava mamadeira. Só que assim, pediatra, uma criança de 1 mês toma quantos ml de leite? Ah, uns 30 ml. Os meus estão tomando 40. De leite, da mamadeira, medido, mais o colostro. Tem alguma coisa errada? É difícil saber quanto que ele toma ali, muito... Eu tinha essa preocupação também. Pois é, mas na mamadeira você Eu não mede. sabia quanto ele tinha mamado, se ele tinha deixado você ali porque ele mede pelo dormiu, né? Porque ele tempo e dormia tudo. no peito. Mas assim, na mamadeira você mede, e ainda assim você falava, nossa, mas eu tô dando mais comida do que normalmente tá, e ainda assim a criança tá aceitando o leite. Então assim, isso tudo é uma equação que não fecha sempre com o mesmo resultado. É isso E eu aí. acho Vamos que então passar para o próximo bloco, a gente continua falando mais sobre isso, que tem pano para manga e tem muitas opiniões aqui divergentes. Fique aí com a gente, no próximo bloco a gente fala mais sobre peito rachado, chazinho para o bebê e mais leite materno. Gente, um amor de canal. Estamos de volta e o nosso assunto hoje é sobre o aleitamento materno. Dani, e aí, como foi pra você? Bom, primeiro que durante a gestação o pessoal recomenda aquelas preparações, né? Passa bucha, não passa bucha, toma sol, não toma sol. E eu, assim, me atrapalhei muito, porque o médico, ele falou que não era para estimular o bico, porque o bico libera ocitocina e provoca o parto antecipado. Então, peraí, não pode fazer isso, toma sol. Aí eu fiquei tomando sol e tal. Enfim, Rafaela nasceu,
tive o colostro, mais o leite mesmo, para descer demorou uns 9, 10 dias, então ela sentia muita fome, chorava muito, né? E aí eu forçando, né, e o peito fica sensível em contato com a saliva do bebê, começou a sangrar, dá aquela rachadinha, você começa a desesperar, a pessoa falou, não, passa um pouquinho de leite materno, põe no sol, tava chovendo, eu falei, o que eu vou fazer? Vou botar uma lâmpada, o que aconteceu? Eu queimei o meu bico. Queimei, e aí ficou uma casca, e a menina mamava e soltava a casca, só saía aquele sangue, né? O sangue, assim, saiu leite com sangue, assim, em volta da boquinha dela, aquele caos. Gente, mas eu enfim. vendo isso, eu choro. Não, eu chorei muito, Eu eu já vou procurar comentar, se o machucado, se já... Aí comecei a acabou de passar nascer, gente. aquela pomada cicatrizante, enfim, persisti loucamente e venci. Por isso que eu acho que realmente tem alguns casos que algumas mães desistem muito rapidamente, sem julgamentos, mas assim, eu passei por uma situação extremamente penosa, né? Tenho amigas que passaram por outras muito piores, mas eu consegui persistir e aí o leite veio com gosto, e ela mamava com gosto, a hora que ela queria, mamava num peito, mamava no outro, então foi lindo, eu consegui realmente amamentá-la por quase um ano, até o momento que ela se interessou mais pela comida, ela começava a mamar, né, aí dava uma mordida, aí eu olhava para todo mundo que estava passando, não estava interessado no peito, e aí foi quando a gente finalizou a experiência. Isso por quantos meses? Foi quase 11 meses, assim. Pra mim foi maravilhoso, foi muito tranquilo, ela ainda deu uma reclamadinha 1, 2 vezes, mas depois, interessadíssima pela comida, ficou muito tranquila. Nessa fase dos 10 dias que o leite não desceu, alguma tia, tinha alguma prima com um neném pequeno, alguma tia ofereceu o peito da prima? Porque isso aconteceu comigo e eu arregalei o olho desse tamanho. A minha prima, até então, estava com a bebê de 3 meses, meu leite demorou um pouco para descer também. Falavam que tinha que tomar um remédio para enjoo. Eu não tive coragem de tomar. Eu não tive coragem, achei que eu ia sedar o menino depois, não sei, deixar ele letárgico. Não tomei, achei que depois me culpei, né? Porque eu não tinha tomado. Mas de fato, que leite levou 3 dias para descer. E aí veio uma tia e minha mãe, chama lá a prima tá com leite. Eu arregalei, o meu filho amamentar, não, eu não é o meu leite. Eu fiquei desesperada, isso era muito comum antigamente, minha irmã amamentou na prima da minha mãe por muitos meses. Mas isso não se recomenda mais hoje em dia, porque mas isso aconteceu, eu não deixei, mas eu realmente fiquei depois pensando, mas será que eu deixo, será que eu não deixo, porque o menino tá com fome. Mas eu acho que isso é coisa que funciona, sei lá, em tribo de índio, entendeu? Porque hoje em dia passa hepatite B, hepatite C, passa HIV, isso não é brincadeira. Hoje em dia a gente não pode mais, né? Assim, tudo bem da minha família, mas é muito pra mim. Mas não me ofereceram cerveja preta, me ofereceram alfafa, me ofereceram pamonha, curau, rapadura, isso aí tudo eu comei. Então foi um festival. Mas principalmente, assim, eu olhava a minha assim, experiência... gente, é só pra engordar esse negócio. Né? Leite que é bom. A minha experiência era assim, que era dormir bem, o máximo possível que der, na hora que o bebê dormir, você dormir junto e beber muito líquido. E de fato, essa equação que os médicos recomendam, beber muita água e descansar, porque na hora que você está dormindo que o peito produz. E aí realmente deu super certo, eu consegui levar assim até o fim. Com os gêmeos já, aí foi aquela situação também que a Alessandra viveu. Eu também fui dando peito, eles nasceram muito prematuros, não conseguiam sugar, porque eles não tinham muita força, eles nasceram com 7 meses, eu fui até 32 semanas. Então eles mamavam e em seguida eu complementava com mamadeira. E aí na primeira gestação não teve nada de mamadeira, na segunda eu já tive essa situação de viver a história do leite em pó e tal. E eu levei até 4 meses. Eu dava a primeira parte, quando eu sentia que esvaziava o peito, tinha um peito para um peito para o outro. E eu amamentava os dois ao mesmo tempo. Botava aquele almofadão assim, era uma cabecinha com o corpinho para cá, uma cabecinha com o corpinho para lá e eu, né? Intenso. Aí terminou, esvaziou o peito, cada um com uma mamadeira e levei até os 4 meses. Eles tiveram uma porção de alergias alimentares e o leite só foi diminuindo até que eu falei, bom, paciência, eu vou fazer o melhor que eu posso. Eu tive que desistir. 4 meses foi legal, né? Acho que foi até bacana. Mas para quem tinha vivido a experiência do aleitamento exclusivo, nem água que a Rafaela tomou e tal, eu tinha expectativa lá em cima, mas acabou dando certo também. Por isso que eu digo, a gente sempre consegue estabelecer vínculo, a gente sempre consegue criar uma história boa se tem amor. Simples assim, né? É isso aí. Eu tenho uma experiência assim, de amamentar também. Pra mim, assim, eu não tive assim, dificuldade para amamentar. Meu leite desceu rápido. O peito não rachou?
rachou, mas o Samuel também aprendeu muito rápido, porque também a criança não sabe mamar. Às vezes ela pega só a pontinha, então ela também... A gente aprende a segurar, a gente evolui. A criança também aprende a amamentar. Ela sabe que se ela pegar mais firme, mais pra dentro, ela vai puxar mais. E eu tive assim, rachou um pouco, deu aquele sanguinho assim também, mas... Eu não me desesperei não, assim, eu já escutei história tão mais cabulosa de bico do peito cair mesmo. Deus me livre. De várias, e não foi só uma amiga minha não, não só foi uma história. Então assim, e aí eu achei que só aquela rachadinha tava de bom tamanho, né? Tipo, eu mordi a mão, tava aqui, mas eu sabia também que ia passar e também fiquei muito tranquila. Mas pra mim era uma das melhores experiências. Eu dava mamar, eu entrava no chuveiro e dava mamar sentada, ele tomava banho, a aguinha caindo pra ele acalmar da cólica, as coisas que faz. Eu sentava no chuveiro, deixava a aguinha correr e aquele momento ali pra mim era ótimo. Tenho várias fotos assim, tomando banho, dando mamar. E também não tinha pudor de dar mamar em lugar nenhum. Eu tirava o peito pra fora onde fosse. Poderia estar presidente da república aqui dando uma entrevista. Se meu filho estivesse com fome, eu tirava meu peito e amamentava, porque aquela criatura alguém deu pra ela, provavelmente também, todo mundo. Então eu não tinha pudor nenhum em tirar meu peito em qualquer lugar e dar mamar. E eu não tinha... Eu achava aquilo tão lindo, maravilhoso, que eu não conseguia achar que alguém achasse ruim. E esses dias... Não pode, você sabe, né? E eu tava vendo... Não amamenta, não pode amamentar. E eu tava vendo que... polêmica, né, disso. Eu tava vendo exatamente que tem lugar que as pessoas pedem pra mãe não fazer aquilo. E pra mim era um absurdo isso, entendeu? Porque eu jamais conseguiria pensar nisso. Mas você colocava fraldinha? Sim, nem tinha fraldinha, era assim, às vezes não, se eu tinha, se eu não tinha. E do jeito que... Eu colocava uma fraldinha porque eu tinha vergonha também, né? Ficar assim, com os peitos de fora era novo pra mim. Não é toda hora que você faz, né? De repente, você tá na piscina, nadando, de repente o mar leva seu biquíni. Isso aí todo mundo espera, mas de repente você ali... O livre espontânea vontade de você tirar, eu tinha essa dificuldade. Eu nem chorando e tal. Eu tirava, mas eu tinha todo o processo. Colocava a fraldinha, pendurava com a piranha pequenininha a fraldinha pra não cair. O menino chorando e eu, calma, porque em público eu tinha realmente um problema, eu ficava com vergonha. Mas a minha dificuldade maior no aleitamento materno era aquele leite vazando sem parar. E você tem vida depois, né, durante aqui, porque você recebe muitas visitas naqueles 15 dias que o bebê nasce, são justamente os 15 dias que seu peito resolve ter vida própria, ele não te obedece, é muito leite, você acorda toda... O cheiro, né, o cheiro muito forte do leite. Escorre o leite aqui, você acorda com o leite caindo aqui no pescoço. E eu tentava doar, mas o processo da doação do leite era, né, tinha que ir no hospital retirar, ou então tirava em casa, mas tinha toquinha, às vezes já acabou a toquinha, e eu sou muito chata, porque eu sou da área da saúde, se eu não tivesse toquinha, eu não tirava, acabava desperdiçando leite na panela. Chegou um ponto do meu marido entrar em casa e eu tava no quarto com a panela. Aqui ele às vezes esquenta o leitinho. Tá tirando igual, dando aquele barulho igual de vaca. No ferro da panela. Porque, gente, você faz isso de desespero, porque a dor é muito... Eu sentia a dor da rachadura. Você não usou bomba, mas eu sentia mais dor do peito cheio. Você não usou a bomba? Usava todas. A manual, a estratosférica, a eletrônica. Não funciona tanto, porque é muito lento o processo. Você tá com uma dor ali do peito muito cheio, então você quer aliviar aquela dor. No hospital funcionava, porque era uma bomba desse tamanho, né? Parecia um cortador de grão. Mas aqui em casa era uma pequenininha, meio que arcaiquinha, não dava. Então a agonia era muito grande. Eu tive mastite 2 vezes. Eu consegui ter 2 vezes no Tomás e eu consegui ter uma na Manu, já sabendo o que eu tinha que fazer para não ter. Só que desce de uma vez. E a outra coisa também, na Manu já estava mais preparada. Falei, vai descer amanhã, então já vou preparar para ir lá pro hospital, porque o primeiro, segundo, terceiro, 4º dia eu vou tirar na máquina que tira tudo. Porque o bebê não mama quase nada nos primeiros dias. Então essa coisa de colocar a concha me incomodava muito, porque eu ficava com aquela concha aqui, aquele bico estranho, as pessoas que não conhecem, porque quem não conhece chega e já, oi, tudo bem? Tipo, já fica sem graça, né? Você usou mods de peito também? Usava tudo, mas dava mais mastite. O absorvente, ele inibe a liberação do peito. Então o legal é deixar a concha que pelo menos ele não fica travado ali no peito. E eu ia cair alguma coisa, caía a fraldinha, e eu ia fazer assim pra pegar aquele leite todo no meu tapete. E eu, caraca, como é que eu vou limpar? E ficava aquele cheiro.
E nada tira o cheiro do leite materno. Então, isso me incomodou. Eu vivia trocando de roupa, eu vivia molhando o bebê, porque eu ia no berço também, às vezes caía nele, eu tava só... Você anda só de sutiã, né? Com a concha. Quando você tá em casa, você não fica com aquela... É muita coisa. Então, eu andava só com o sutiã e a concha, às vezes caía. Então, isso me... Se for falar uma parte do aleitamento materno que eu não gostei, foi realmente os 15 primeiros dias, que é um sofrimento tamanho. É realmente... De excesso, assim, você... Excesso demais. Pelo seu excesso. E você não consegue lidar com aquilo. Eu não tive esse excesso, não. Eu nunca tirei para doar, eu nunca tirei para armazenar. Eu tinha aquela quantidade mesmo. Então, eu não passei por esse... Excesso. Um excesso. Eu tirei bastante, mas eu deixava tudo estocado em casa para poder ir no cinema. Deixava meu leite e tal. Não, vamos dar uma chegadinha no cinema aí, descongelava. E a Rafa mamava meu leite. Eu tentava estocar, mas na hora que eu queria estocar, não saía daquele jeito. Aí eu ficava e eu vou sacanagem. Aí enchia um pouquinho assim. Não, o que eu Aí fiz? Eu peguei valia a vários pena. kits no hospital, que eles têm os kits para você retirar, né? Que tem os vidrinhos, a toquinha, tudo direitinho. E aí deixava em casa. Tinham vários kits e eu ia fazendo. Só que era para consumo próprio, entende? Eu não tinha suficiente para doar. Mas para a Rafa tinha bastante. O legal é falar hoje que quem quiser doar, simplesmente é só tirar isso. Facilmente você tira. Se não tiver toquinha, tudo bem. Isso depois eu aprendi depois, amarra o cabelo. Até porque eles vão depois pasteurizar. E ele processa, o leite é processado, ele é esterilizado, não tem risco nenhum. Bom, nosso programa de hoje chegou ao fim. Muitas experiências e muitos relatos aqui sobre o aleitamento. E fica a dica para você que está amamentando, não pare de amamentar. Se porventura não conseguir, por favor, não tenha culpa e não tenha receios nenhum. Bom, Ale, nosso programa agora, qual é o nosso assunto para o nosso próximo programa? No próximo programa nós vamos falar sobre a volta ao trabalho. O drama de deixar o bebê em casa, sozinho, né, com a babá, com a avó, a creche, ou o alívio de voltar ao trabalho. Vamos lá, fique com a gente, que a gente vai discutir muito sobre esse tema.